Olá pessoal, eu sou a Yara Cavalcante e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre investigação de surtos. A aula de hoje ela faz parte do projeto ECO e tem como parceiros do projeto ECO a Sala de Estação de Saúde da Universidade de Brasília e a PROEP. Por parte da Universidade de Brasília e por meio da Sala de Estação de Saúde do Departamento de Saúde Coletiva, essa estratégia faz parte do projeto IFES, que é o projeto de suporte das instituições federais de ensino superior à pandemia da Covid-19. Essas serão aulas ao vivo e aulas gravadas que vão ficar disponíveis aqui para vocês no YouTube da PROEP. Então, para ter acesso a todas essas aulas, vale a pena vocês se inscreverem aqui embaixo no canal da PROEP, ok? Então, vamos lá. Hoje eu vou, como eu falei anteriormente, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o passo a passo para a investigação de um surto. Então, para a gente começar, a gente tem que caracterizar, então, o que seria um surto. O surto, ele se caracteriza como um aumento acima do esperado na ocorrência de casos de uma doença em um local específico e um período de tempo específico, ou seja, já tem esperado um número X ali de casos considerados comuns da doença, mas de repente já tem um aumento expressivo no número de casos dessa doença. E como então é identificada a ocorrência de um provável surto? A gente pode utilizar diversos métodos, por exemplo, notificações feitas pelos próprios profissionais de saúde, relatos da própria comunidade, que normalmente ela começa a anotar esses eventos anormais e notificar para as autoridades competentes. Podemos utilizar relatos da imprensa, e esse aqui em especial é muito importante, porque como a gente sabe, muitas vezes é a imprensa que começa a notificar o aparecimento de doenças misteriosas, o aumento do número de casos de doenças. A gente pode utilizar também os dados da vigilância epidemiológica do local, relatos de laboratório, entre outros meios. E após identificado, então, o possível surto, alguns passos eles podem ser adotados nessa investigação. O que eu trago aqui para vocês hoje é uma abordagem sistemática na investigação que pode ser feita em 10 etapas. Lembrando, então, que essas etapas que eu vou apresentar aqui para vocês, elas não necessariamente precisam ocorrer da forma, na ordem cronológica que vai ser apresentado aqui. Até porque muitas delas, como vocês vão perceber ao longo da aula, elas podem ocorrer de forma concomitante. A etapa 1, a nossa primeira etapa, ela compreende então a determinação da existência desse surto. Para que seja feita então essa determinação, é necessário a gente analisar a situação do evento, observar se há realmente um aumento no número de casos no local, e levando em consideração o número previsto de casos para aquela época em específico, ou seja, a sazonalidade da doença. Observar se esses casos eles estão relacionados com a mesma enfermidade. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem a co-circulação de vários agentes etiológicos e que causam sintomatologia clínica muito parecida. E muito importante, então, também nessa etapa, é observar e analisar os materiais já produzidos pela equipe local. Que esses materiais eles podem trazer muitas informações relevantes durante a investigação. Observado então esse aumento no número de casos, a gente tem que verificar se esse surto está ocorrendo ou se ele já ocorreu. Lembrando que o aumento do número de casos ele pode não apresentar um surto necessariamente, mas sim mudanças que ocorreram no sistema de vigilância, erros de diagnóstico, entre outros fatores. E para determinar então a existência desse surto, várias fontes vão ter que ser consultadas, como registros de vigilância epidemiológica do território, registros de internação hospitalar ou atendimento médico, dados de diagnóstico laboratorial, dados de mortalidade. E isso deve ser feito o mais breve possível, consultando esses registros da vigilância epidemiológica local. Quando esses registros eles não estiverem disponíveis, vai ser importante então procurar esses dados em hospitais, UBS, laboratório, para estar coletando esses dados. E enfatizando aqui mais uma vez a importância de consultar os dados fornecidos pela equipe já coletados e fornecidos pela equipe local. E para confirmarmos ainda a existência de um surto, nós entramos também na etapa 2, que é a etapa em que é confirmado o diagnóstico dessa doença. Na verdade, o diagnóstico correto dessa doença, descartando aqui nessa etapa todos aqueles casos que podem ter sido classificados erroneamente. E muita atenção aqui, pessoal, porque realmente erros acontecem. E a gente tem que estar atento nessa etapa para estar corrigindo, para não estar corrigindo a notificação de um falso surto. E isso pode ser feito através da análise de prontuários, de fichas, de dados clínicos laboratoriais ou da realização mesmo de exames complementares. Na terceira etapa,
nós vamos então definir e contar esses casos. Para isso, inicialmente, nós temos que definir o que é um caso. E isso vai ser feito através da elaboração de critérios científicos para justificar quais pessoas têm ou tiveram a doença naquele período, naquele lugar. Então, para a gente definir o que vai ser um caso, a gente pode utilizar informações clínicas e laboratoriais, características das pessoas afetadas, como sexo, idade, ou, muito importante, se elas participaram de um determinado evento. A gente pode utilizar informações sobre o local de ocorrência da doença, determinação do período em que ocorreu o surto. Então, a gente precisa definir essa tríade, né, de pessoa, tempo e lugar. E definido, então, o que seria um caso, a gente, então, pode classificá-los. Esses casos, eles, então, podem ser classificados como casos suspeitos, que são aqueles casos em que o sujeito ele tem sintomas sugestivos da doença. Os casos confirmados, que normalmente são os casos suspeitos ou os casos prováveis, que foram confirmados por diagnóstico laboratorial. E caso confirmado por critério clínico epidemiológico, que são aqueles casos que possuem clínica compatível, aconteceram naquele período específico de tempo analisado e no local também analisado. Lembrando, então, também que outras classificações poderão ser possíveis para esses casos, a depender também de particularidades da doença, mas normalmente a gente parte aqui dessa classificação entre caso suspeito confirmado e confirmado por critério clínico epidemiológico. E outro ponto para a gente enfatizar aqui é que essa definição de caso ela deve ser o mais sensível possível para que a gente não deixe nenhum caso de fora da investigação. Depois, conforme for aumentando a especificidade da investigação desses casos, a gente pode descartar os casos que não têm indicativo mesmo da doença. E nessa etapa, então, de definição e contagem dos casos, poderão ser realizadas, então, entrevistas com os casos dos surtos ou com os familiares, no caso dos pacientes que vierem a óbito. Pode ser obtido dados através dos prontuários desses pacientes e podem ser realizados também questionários que já foram padronizados previamente, né, e previamente também testados, e que poderão ser aplicados por entrevistadores treinados. Esse questionário ele deve conter dados de identificação das pessoas, como nome, endereço, telefone, dados de informações demográficas, como idade, sexo e ocupação, informações clínicas, dados clínicos laboratoriais, o histórico de doenças desse paciente, tipo de tratamento, internação, se ele veio ou não a óbito, e fontes de transmissão. Na verdade, né, a gente vai fazer um levantamento aqui dos fatores de risco desse paciente. Todos esses dados eles podem ser compilados em planilhas ou, na ausência de tecnologia, eles devem ser organizados da melhor forma possível para que sejam realizadas posteriormente análises para a gente melhorar a compreensão sobre esse surto. E com os dados, então, já coletados, na quarta etapa nós vamos descrever esses dados em tempo, lugar e pessoa. E aqui, então, a gente vai utilizar a epidemiologia descritiva para estar descrevendo esses casos clínicos em pessoa, tempo e lugar. E essa é uma etapa que vai permitir, então, a gente levantar hipóteses sobre o surto, como os fatores de risco que estão associados. Sendo importante aqui priorizar os dados que foram obtidos na investigação, que são considerados mais relevantes. Na quinta etapa, a gente já chegou em um ponto da investigação que a gente já sabe o número de pessoas que adoeceram, quando elas adoeceram e onde elas adoeceram. Quais as características dessas pessoas, o diagnóstico dos casos, ou pelo menos como está o andamento desse diagnóstico. Então, a gente já tem condições para determinar quem está sob o risco de adoecer e quem não está sob o risco de adoecer, que é essa nossa quinta etapa. Nessa etapa, então, a gente reúne as informações que foram obtidas e a gente tenta identificar quem está ou quem estava sob risco. A sexta etapa, então, ela compreende uma etapa em que a gente vai levantar hipóteses, né? A gente vai ter essa formulação de hipóteses. Essas hipóteses, elas devem ser trilhadas a partir dos dados obtidos. E aqui a gente vai analisar os dados clínicos, laboratoriais, epidemiológicos, características biológicas do agente etiológico, características também da doença, enfim. Várias variáveis para formular uma série de hipóteses que podem ser listadas para a gente propor respostas para essa situação. E essa é uma etapa que ela vai exigir, então, um raciocínio, perseverança da equipe, e muitas vezes vai ser necessário resgatar e até mesmo reavaliar aqueles indivíduos sob risco para estar obtendo mais informações.
Elaboradas então essas hipóteses, na próxima etapa será necessário comparar essas hipóteses com os fatos estabelecidos para que haja uma confirmação ou não dessas hipóteses. Aqui a gente pode utilizar a epidemiologia descritiva, depender do surto, utilizando essa descrição de pessoa, tempo e lugar. E utilizar também a epidemiologia analítica para a gente estar testando essas hipóteses. Daí, em relação à epidemiologia analítica, podem entrar então os estudos de caso-controle ou os estudos de coorte para a gente comparar essas hipóteses. E aqui você vai ter que pensar o seguinte: se você vai comparar os pacientes que foram acometidos durante o surto, que são os casos, com os que não possuem a doença, que são os controles, para entender porque alguns são controles e outros são casos, e quais fatores que foram determinantes para eles serem casos ou controles, que é um estudo de caso-controle. Ou você vai ter que pensar que se você vai acompanhar essas pessoas no tempo, comparando grupos que foram expostos e que não foram expostos a um fator suspeito associado à doença, que seria um estudo de coorte. A etapa final, então, para comparar as hipóteses é a gente utilizar as ferramentas estatísticas para determinar se os dados obtidos eles estão associados ou não ao surto. Na etapa 8, então, a gente vai refinar essas hipóteses e depender do refinamento, a gente pode realizar ou não estudos complementares. Quando não é possível confirmar nenhuma das hipóteses levantadas no estudo analítico, deverão ser realizados então os estudos complementares, estudos adicionais. E para esses estudos vai ser muito importante o auxílio de parceiros, como o laboratório ou a vigilância ambiental. Na etapa 9, pessoal, é onde nós buscamos implementar medidas de controle e prevenção da doença. Essas medidas elas devem ser adotadas desde o início da identificação do surto, né? Ou seja, desde a etapa 1. Porém, conforme a investigação avança, novas ações vão poder ser implementadas a partir desses conhecimentos que foram adquiridos sobre a doença durante a investigação. E a ideia central aqui, então, é de interromper a transmissão dessa doença. A nossa 10ª e última etapa, assim como a etapa anterior, ela pode e deve, na verdade, ser aplicada desde o início da investigação do surto. É nessa etapa que nós temos a comunicação dos resultados da investigação por meio de relatórios ou outras formas de comunicação. Esse relatório técnico epidemiológico ele deve ser escrito de maneira clara, concisa, respeitando o método científico e apresentando os objetivos da investigação, os métodos, os resultados e as conclusões da investigação. E a divulgação dessas informações ela pode ser feita pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. E por fim, pessoal, quando a gente fala de comunicar os resultados da investigação, a gente não pode esquecer do planejamento da comunicação, né? Esse planejamento da comunicação, ele é muito importante porque o compartilhamento de informações durante o surto ele é essencial para a gestão da situação, principalmente quando a gente fala de um surto epidêmico. E esse planejamento da comunicação ele vai requerer várias etapas. A gente vai requerer uma etapa de avaliação, onde é importante avaliar se já há um plano de comunicação existente no local. Vai exigir coordenação, onde sejam examinados e selecionados os possíveis atores para essa comunicação com o público. Vai exigir transparência, ou seja, é essencial estabelecer uma política, uma norma de comunicação com o público. É importante também ouvir o público e para isso também é essencial coletar e avaliar informações sobre esse público, como perfil cultural, linguístico e socioeconômico dessa localidade. Avaliar essa comunicação também é muito importante, estabelecer um sistema para avaliar a comunicação durante toda a investigação do surto e planejar também uma avaliação depois do surto, para incorporar essas lições que foram aprendidas, né, em investigações futuras. Elaborar um plano de comunicação, se ele ainda não existe no local, e é importante então que os responsáveis pela comunicação eles também participem da elaboração desse plano. E por fim, a capacitação, onde é muito importante organizar simulações mesmo para prevenir o despreparo desses atores que vão ser selecionados ali para lidar com o público e para pôr à prova, né, a preparação dessa organização do grupo em matéria de comunicação. Então, pessoal, é isso, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido com a aula de hoje e até a próxima!